Começa agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema de extrema relevância, que é a aplicação das penas alternativas. São penas que substituem as penas de prisão. E quem vai falar conosco é o promotor de justiça, Marcelo Schirmer, um especialista no assunto. Promotor Marcelo Schirmer, bem-vindo ao programa. Explica pra gente o que são as penas alternativas. São penas distintas da privação de liberdade que podem ser aplicadas em substituição a essa privação de liberdade na sentença, a partir de um movimento de desencarceramento, entendendo-se que a pena privativa de liberdade, a pena de reclusão ou de detenção, ela fica reservada aos crimes mais graves ou aos casos de reincidência. O direito penal ele convive desde há muitos anos com essa possibilidade de penas alternativas em substituição à pena de prisão. Mais recentemente, essas penas alternativas, para alguns, nesses casos, não seriam nem pena, mas medidas alternativas, elas podem hoje ser fixadas, inclusive, em acordos pré-processuais. Nós temos, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que se admite celebrar com o acusado, com o indiciado, um acordo visando a aplicação de medidas alternativas, e nesse caso nem processo há. Mas, como regra, são penas alternativas aplicadas na sentença em substituição à privação de liberdade. Quais tipos de penas alternativas existem, promotor, e quando elas podem ser aplicadas? São várias penas alternativas reconhecidas. As mais comuns são a prestação pecuniária, que é um pagamento de um valor, e a prestação de serviço à comunidade, prestado em entidades assistenciais ou mesmo em órgãos públicos, prestação de serviço, e também interdição temporária de direitos, é uma pena alternativa também. A suspensão de função pública pode ser fixada como pena alternativa. Então, normalmente, essas penas elas são aplicadas, como eu disse, ou em acordos ou como substituição a uma pena privativa de liberdade fixada na condenação. Aí elas são cabíveis normalmente quando a condenação é a uma pena inferior a 4 anos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Agora, o senhor falou suspensão temporária de direitos. Muita gente não deve entender o que é isso. Explica pra gente, promotor. Suspensão temporária de direito é uma restrição de algum direito que tenha o sujeito condenado e que ele fique impedido de exercê-lo durante o tempo fixado na sentença. Por exemplo, o direito de dirigir. O sujeito às vezes é condenado por um crime de trânsito ou um crime em que foi utilizado um veículo para a prática de crime e se entende por bem, como pena alternativa adequada ao tipo de conduta praticada, que ele fique com esse direito suspenso por um período. Promotor, cabe para crimes hediondos pena alternativa? Não, né? Há uma certa divergência aí quando são crimes hediondos ou equiparados praticados sem violência ou grave ameaça, mas como regra é isso. Eles têm uma pena fixada superior a 4 anos ou são praticados com violência ou grave ameaça, e isso vai resultar no impedimento na prática dessas penas alternativas. As penas alternativas, elas são previstas na lei, quando elas são cabíveis, é natural que o Ministério Público defenda a sua aplicação, até porque já há uma jurisprudência amplamente consolidada no sentido de que, sendo as penas alternativas suficientes e necessárias e admitidas para aqueles tipos de crime, elas são preferíveis às penas de privação de liberdade. Então, assim, sendo cabível, o Ministério Público naturalmente posiciona-se favorável a essa pena, e enquanto política criminal, a essas penas alternativas, e fiscaliza regularmente a sua aplicação e execução. Agora, nos casos em que elas não são necessárias ou suficientes para prevenção e reprovação do crime, o Ministério Público tem por dever de ofício se manifestar contrariamente à aplicação e eventualmente recorrer quando essas penas são aplicadas nesses casos. Promotor, existe uma estatística de quando elas são as mais aplicadas? Que tipo de crime as penas alternativas são mais aplicadas? Nos casos de réus primários,
E quando a pena é fixada, a pena privativa de liberdade é fixada em menos de 4 anos, elas são aplicadas em quase todos os casos, em crimes sem violência. Porque, como eu disse, elas são substitutivas, então quer dizer, primeiro o juiz fixa a pena de prisão, a rotina, né, o fluxo, vamos dizer assim, o juiz ele aplica uma pena, né, quando essas penas alternativas elas vêm na sentença, a aplicação da pena privativa de liberdade, e depois essa pena privativa de liberdade é substituída por uma pena alternativa. Nesses casos em que a quantidade de pena e a natureza do crime autorizam a pena substitutiva, ela é aplicada em mais de 90% dos casos, até porque para que não seja aplicado é preciso uma fundamentação específica que indique a insuficiência dessa pena, e quando o réu é primário, de bons antecedentes e o crime é sem violência, normalmente não se tem essa justificativa. Agora, esse fluxo, ou essa determinação, né, essa forma de aplicar primeiro a pena privativa de liberdade e depois substituí-la, é o que garante, em alguma medida, a efetividade das penas alternativas, porque uma vez descumpridas, nós já temos na sentença a pena privativa de liberdade a ser cumprida nessa hipótese. Socialmente, para a sociedade, é boa uma pena alternativa em vez de trancafiar o réu? Esse é um juízo político-criminal feito pelo legislador há muito tempo, a partir da constatação de que nós temos uma incidência criminal muito grande, um volume muito grande de crimes, e se entendendo que para esses crimes mais leves, que não são violentos ou que têm uma pena prevista menos alta, é preferível uma pena alternativa ao encarceramento. No Rádio MP Entrevista, eu conversei com o promotor de justiça Marcelo Schimmer sobre as penas alternativas. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.